paz do Senhor, juvenis, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nesta manhã, em mais uma EBD. Aceitei o convite, o desafio, feito a mim pela irmã Clarissa, pelo evangelista Sérgio, para vir ministrar essa aula a vocês. E muito me alegra o coração, porque é um público com o qual eu estou acostumada a lidar todos os dias, Vocês, juvenis, são aqueles com os quais eu trabalho todos os dias. E é uma honra e uma grande alegria para mim estar aqui com vocês hoje para estudarmos juntos, Porque a gente que ensina também sempre aprende alguma coisa nova. Essa lição do dia 28 de fevereiro de 2021 já é a lição 9, já estamos na lição 9 da revista da EBD, dos juvenis. Lição 9, cujo tema é a Igreja em Missões Urbanas. Antes de qualquer outra coisa, vamos orar para dar início a esta aula. Deus amado, Pai eterno, quero glorificar ao Teu nome, quero bendizer a Ti, Senhor, pela Tua tamanha graça que nos tem guardado, que nos tem presenteado, Senhor, com tão ricas lições na nossa EBD. Pai, que hoje o Senhor possa, de uma maneira graciosa, nos fazer entender o que são as missões e as missões urbanas, Senhor, que se fazem cada vez mais urgentes em nosso tempo, cada vez mais necessárias, porque o tempo do fim está próximo. O Senhor está voltando e nós, como igreja, temos a comissão de ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Nos ajuda, Senhor, nos exorta através da Tua palavra, nos ensina a ser missionários urbanos nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos juvenis. Nós estamos aqui, então, como eu disse, com a lição de número 9, a Igreja em Missões Urbanas. Eu quero que você agora, nesse momento, se ajeite aí no sofá, na cadeira. Procure não ficar muito disperso para não bater o sono, Porque nós estamos cedo de manhã aqui juntos. E pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, para você anotar coisas que sejam pertinentes e importantes referentes a essa aula. É importante, queridos juvenis, que vocês tenham em mente que a palavra de Deus, ela é talvez o conteúdo mais importante que você tenha que aprender na sua vida, mais importante do que qualquer conteúdo escolar. Então, leve a sério os seus estudos da escola dominical, porque o aluno aprovado na escola dominical tem maior chances de ser um cristão aprovado por Jesus, amém? Então, vamos lá começar a nossa lição. Os objetivos gerais da lição 9 são apresentar as estratégias, que foram várias, usadas por Paulo para evangelizar os grandes centros, encorajar a vencer os desafios da evangelização nos grandes centros e nas pequenas cidades, e discutir como utilizar os meios tecnológicos na evangelização. Você que já está nos acompanhando aqui, a nossa aula, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com todos os seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Afinal, é sobre isso que a nossa aula fala hoje, Missões urbanas. E nós vamos ver um pouquinho também sobre como nós podemos utilizar a tecnologia a nosso favor na hora de evangelizar e na hora de pregar a palavra de Deus. Eu achei interessante, isso também tem na revista dos adultos, tem aqui uma série de textos que você pode fazer a leitura deles durante a semana. E aí, aqui tem segunda, por exemplo, pregar o evangelho é uma ordem, e aí manda você ler o texto de Marcos 16:15. Se você ler o texto que está falando aqui, você vai ter uma ideia mais ampla do que a lição tem a dizer sobre essa questão das missões urbanas. Então, em todas as lições, você tem aí um resumo, entre aspas, em versículos da lição que vai ser estudada. Então, é bem interessante que vocês deem conta de, ao longo da semana, lerem os versículos para vocês poderem se familiarizando com o conteúdo que será trabalhado. E eu quero destacar desses versículos que foram colocados aqui,
o versículo de 2 Timóteo 4, 2. 2 Timóteo 4, 2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então aqui o apóstolo Paulo vai dando uma ordem a Timóteo para que ele pregue a palavra. Quando ele deve pregar essa palavra? Quer seja oportuno, quer não. A pessoa está prestando atenção, então você está pregando a palavra. Ela não está prestando atenção, você prega a palavra do mesmo jeito. Ela te deu abertura, você prega a palavra. Se ela não te deu, você prega do mesmo jeito. Quer seja oportuno, quer não seja. A sua obrigação, Timóteo, a sua obrigação, jovem, é pregar a palavra de Deus. Como deve ser essa pregação? Corrigindo, repreendendo, exortando. De qualquer jeito, Areta? Não, com toda longanimidade. Que longanimidade é essa? Paciência, fruto do Espírito. Para que você pregue a palavra, você precisa ter fruto do Espírito. E doutrina, nunca desacompanhada da doutrina a pregação deve ser. Por quê? Porque é a doutrina que é a coluna e baluarte da verdade. Amém? Então, se você quer pregar a palavra de uma maneira efetiva, através da qual as pessoas se convertam e o evangelho cresça, você precisa seguir essas instruções do apóstolo Paulo. Amém? O versículo do texto áureo, que nós vamos fazer a leitura agora, está em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A parte aqui do sintetizando, a gente vai fazer a leitura rápida dela agora. Fazer missões urbanas torna-se um desafio cada vez maior. Há poucas décadas, os crentes iam às ruas distribuindo folhetos, faziam cultos ao ar livre, sem grandes dificuldades. Contudo, com o aumento dos centros urbanos e da violência, as pessoas mudaram os seus hábitos, trancando-se em seus apartamentos e casas muradas. Assim, entre grades e desconfiança, inúmeros se fazem inacessíveis, requerendo da igreja mudanças de estratégia de evangelismo e de meios para alcançar as almas que perecem. Então, nós agora, irmãos, estamos vivendo um momento bastante diferente da nossa história, né? Há algum tempo atrás, a gente lia, chegava na igreja, a primeira coisa que se lia: por favor, desligue o seu celular. Hoje em dia, em algumas instâncias, por exemplo, aqui na EBD, se não tiver um celular, uma câmera ou a internet, o culto, a aula simplesmente não acontece. Nós estamos ainda no período de pandemia, certo? Nós estamos vivendo um momento muito diferente da nossa história e todos nós, em maior ou menor grau, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. E a igreja, principalmente, porque a igreja vai atrás da ovelha perdida. É a igreja quem tem a responsabilidade de ir às almas que necessitam de Cristo, que necessitam de salvação. E é isso que nós vamos ver um pouco nessa lição. A introdução aqui da lição diz assim: viver em comunidade é uma realidade desde os primórdios da humanidade. Na Bíblia, por exemplo, a primeira menção de uma cidade encontra-se ainda em Gênesis 4:17, referindo-se à cidade fundada por Caim. Com o passar do tempo, muitas outras cidades foram surgindo, e com elas a complexidade da interação social e da chamada vida civilizada. A Igreja de Cristo, hoje, precisa cumprir o seu papel na evangelização desses centros urbanos, a exemplo de Jesus, que ia pelas cidades e povoados, levando a mensagem de salvação. Então, essa foi a nossa introdução. Nós vamos fazer agora, nesse momento, a leitura bíblica em classe. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá na página 78, 79 do nosso devocional. A leitura bíblica de hoje se encontra em Atos 16. Nós vamos ler os versículos de 9 a 15 e o versículo 40. Amém? Atos 16, 9 a 15. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia,
e lhe rogava dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, aqui nós temos Paulo, o grande apóstolo, sendo comissionado por uma visão, dizendo que fosse a Macedônia para pregar o evangelho naquela região. E de lá ele não saiu, queridos juvenis, ele não saiu sem colher os frutos do seu trabalho, né? Nós vemos aqui a conversão de Lídia, vendedora de púrpura, e da sua casa. Toda a casa de Lídia foi batizada e ela serviu ao Senhor. Então, não importa onde quer que estejamos, a nossa comissão é pregar o Evangelho. Inicialmente, nós ouvimos falar em missões, a gente pensa, claro, é a primeira coisa que nos vem à cabeça, é ir para a África, né? Pelo menos para mim. E quando eu me converti, no início da minha conversão, que eu fui entender o que era missões, já entendia que era os povos ribeirinhos, os africanos, os povos que não foram alcançados pela palavra do Senhor. Mas as missões urbanas, elas abrem os nossos olhos para necessidades que são urgentes e que estão aqui, no meu e do seu lado, né? Às vezes é aquele colega seu da escola, né, que não conhece Jesus, que vive uma vida desregrada, cuja família é desestruturada, que tem dificuldades para ser submisso às autoridades, para obedecer pais, professores. Às vezes é um parente seu que é ímpio, que é largado na vida. Então, muitas vezes, quando se fala em missões, a gente não deve reduzir, entre aspas, a nossa visão a alcançar os povos que ainda não foram alcançados, a traduzir Bíblias. Isso é lindo, é maravilhoso, é válido? Sim, mas nós estamos aqui, ao nosso redor há muitas pessoas perecendo. E essas pessoas carecem da palavra de Deus. A alma delas geme por salvação. E a quem foi designado? A mim e a você, juvenil. Por mais que você ainda esteja um ser humano em formação, por mais que você ainda seja alguém que não esteja pleno das suas faculdades, você é capaz, sim, de evangelizar alguém, de levar alguém a Cristo. E essa é a nossa missão maior. Foi para isso que Jesus nos comissionou. Ele poderia ter dado essa tarefa aos anjos, por exemplo, mas não, aprove a Deus nos comissionar para irmos a todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Agora nós vamos ver aí o tópico 1. Paulo e a evangelização dos grandes centros. O apóstolo Paulo foi um dos maiores ícones da história do cristianismo. Isso sem dúvida, né, irmãos? Embora não tenha estado entre os 12 apóstolos de Jesus, ao se converter, dedicou-se à evangelização, em especial dos gentios. Você vê Paulo fazendo inúmeras viagens missionárias a vários lugares aos quais os judeus não julgavam ser lícito pregar a palavra de Deus para outras pessoas, ao que não fossem judeus. Tanto é que os povos não judeus são chamados de gentios, né? E Paulo, ele quebra. É claro que Pedro também já tinha feito isso anteriormente, mas Paulo é um missionário com mais
é o apóstolo com mais tino missionário. Ele realmente abriu as portas do mundo para o evangelho. Ele levou o evangelho para o restante do mundo. E ele foi muito usado nessa área por Deus. A estratégia que Paulo usava, vamos ver aí no tópico 1.1. Uma importante estratégia usada pelo apóstolo Paulo na evangelização foi ir aonde o povo estava, ou seja, nas grandes cidades do seu tempo, as maiores ficavam junto às principais vias comerciais, marítimas ou terrestres. Boa parte eram cidades portuárias, localizadas no mar Mediterrâneo, Egeu e Adriático, por exemplo, Éfeso e Coríntio. Outras cidades eram próximas de importantes vias terrestres, como é o caso de Filipos, colônia romana que ficava junto à via Egnátia. Então, a estratégia de Paulo era simples: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele foi a todo mundo e pregou o evangelho. Ele simplesmente colocou a sua mala nas costas, levou suas coisinhas e foi pregar o evangelho onde o Espírito mandava que fosse. E você acompanha na Bíblia, em alguns lugares o Espírito Santo não permitiu que Paulo entrasse, porque ainda não era o momento, é da economia do Espírito Santo saber. Mas onde o Espírito direcionou Paulo, ali ele estava e pregando o evangelho com ousadia. Não era um evangelho tímido, não era um evangelho somente de fazer o bem ao próximo, era um evangelho que confrontava as pessoas em seus pecados. Mas Paulo fazia isso de uma maneira inteligente, nós vamos ver isso também. Paulo venceu as diferenças. Paulo soube se desvencilhar do preconceito judaico com os gentios e povos distintos. Ele não era mais apenas um religioso, seguidor de regras e ritos, como muitos crentes nominais hoje. Antes do encontro com Cristo, Saulo era fariseu, membro da seita mais legalista de todas as seitas judaicas que havia em Jerusalém. Ele mesmo afirmou que se excedia aos demais por tamanho rigor. Ele era, sabe aquele aluno Caxias? Aquele aluno que ninguém fez o dever de casa, mas o fulaninho falou. A professora chega na sala e fala assim: gente, eu passei dever de casa ontem, ninguém fez, fica todo mundo quieto. Aí o fulaninho levanta a mão: tinha, professora, eu fiz. Esse era Paulo, tamanha o zelo que ele tinha com a lei. Né? E tanto é que a gente conhece na história de Paulo que ele chegou a se exceder demais, até consentiu, perseguiu os cristãos da época. E aí, naquele encontro maravilhoso que ele teve na estrada em Damasco, ele mudou a sua visão. Jesus mudou a visão de Paulo, né? Fez com que ele entendesse que ele perseguia o próprio Deus. Não eram os cristãos quem ele estava perseguindo, ele estava perseguindo o próprio Deus. Então, Saulo se transformou em Paulo. E, continuando, Paulo abandonou, porém, ao encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou na sua história. Paulo abandonou a sua concepção meramente religiosa e distante sobre Deus e a salvação por obras da lei, passando a dedicar-se à pregação da salvação pela graça de Cristo. Agora, Paulo tinha a motivação correta pela qual ele deveria obedecer a Cristo. A graça, ela não anula a obediência. Nós precisamos ser obedientes. Vivemos no tempo da graça de Cristo, mas a graça, ela nos capacita a ser obedientes, correto? Porque a lei, ela só nos mostra o quão incapazes nós somos de cumpri-la. Jesus cumpriu toda a lei por nós e agora vivemos pela graça. Ele já cumpriu a lei, mas nós não podemos e não devemos deixar de obedecer a Deus, porque obedecer continua sendo melhor do que sacrificar. E Paulo entendeu isso quando teve um encontro com Cristo. O ponto aí, 1.3. Exemplo para nós, comissionados. O grande exemplo de comissionamento e de ter cumprido esse comissionamento, a grande comissão que se chama, né, foi Paulo. Assim como nós, Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Está registrado isso em Atos 13,
22, Romanos 15, 16 também. E ele agarrou esta missão com muito zelo e dedicação. Ele é um exemplo tanto por seu esmero, como por suas estratégias inteligentes para alcançar pessoas de diferentes tradições, costumes e crenças. Paulo sabia respeitar e usar a cultura alheia a favor da anunciação do Evangelho. Essa passagem que eu vou citar agora ela é fantástica. Certa vez, ao pregar aos gregos sobre o Deus desconhecido, usou a citação de um filósofo chamado Cleantes, que vivera entre os anos de 301 e 232 a.C. e era conterrâneo de seus ouvintes. Essa é uma estratégia poderosa, usar o que os ouvintes entendem para lhes apresentar o que ainda desconhecem, o plano da salvação em Cristo. O apóstolo sabia utilizar o contexto para se aproximar e ganhar as pessoas para Jesus. Prestem atenção. O contexto de Paulo, ele era um erudito. Paulo não era uma pessoa, digamos assim, de uma cultura mediana. Não, Paulo era extremamente culto, Paulo era estudado, Paulo era fariseu de fariseus, ele tinha todo o conhecimento da lei e dos profetas, ele era crânio, ele era muito inteligente. E ele usava essa inteligência a seu favor na hora de ganhar os gentios. Por quê? Porque ele citava coisas que faziam parte da vida daquelas pessoas. Tem até um momento, que eu não me lembro o texto agora, mas que Paulo diz o seguinte: eu fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de tudo para com todos, para assim, sendo possível, conseguir salvar alguns. Então, Paulo usou essa estratégia de contextualizar o Evangelho, e essa estratégia também foi utilizada por Jesus, né? Nas parábolas que Jesus conta, você vê em muitos momentos ele usando linguagens que remetem à agricultura, à pesca, à própria pecuária, não é mesmo? E dessa maneira ele conseguia se comunicar direto com, entre aspas, o seu público-alvo, aquelas pessoas que estavam ouvindo, que eram pessoas simples, que eram pessoas humildes e, principalmente, que careciam da graça e da salvação de Cristo. Paulo, ao contrário, ele foi levado a muitas pessoas grandes, ele foi levado a reis, ele foi levado a governadores. Em muitos desses momentos, ele usou da sua eloquência para poder convencer aquelas pessoas da salvação em Cristo Jesus. Nós temos até a passagem em Atos, no qual Paulo está pregando, está fazendo, entre aspas, a sua defesa. Paulo está falando ao rei Agripa, e o rei Agripa diz assim: por pouco não me persuades a ser cristão. E Paulo diz: quem dera por pouco ou por muito, não só o Senhor, mas todos os que estão aqui fossem tais como eu sou, exceto por essas cadeias. Então, Paulo sabia utilizar as palavras, sabia contextualizar a seu favor. Aí nós vemos Paulo, Cristo, primeiro Cristo, né? Cristo, Paulo, Lutero, nós podemos citar vários outros nomes, Billy Graham, David Brainerd, David Wilkerson, né? Nós temos aí inúmeras pessoas que fizeram mais pelo Evangelho, homens sozinhos, homens solitários, fizeram mais pelo Evangelho do que às vezes uma congregação inteira, do que às vezes uma denominação inteira, do que às vezes uma geração inteira, não é mesmo? Homens que com ousadia pregaram o Evangelho e vidas foram transformadas. Vou falar um pouquinho da história para vocês de David Wilkerson, que até tem um livro dele, tá? Se vocês quiserem ler depois, é muito importante. Tem filme também, que é A Cruz e o Punhal. Esse David Wilkerson, ele nasceu nos Estados Unidos e lá morou e foi para Nova York. Por que ele foi para Nova York? Porque ele leu no jornal, um belo dia, que Nova York estava sendo, entre aspas, possuída por gangues de jovens, de adolescentes, que estavam, na linguagem dos nossos dias, tocando terror em Nova York, né? Estavam assaltando, matando, traficando
a situação lá estava muito perigosa, muito difícil. Ao invés de David Wilkerson ficar temeroso, não. O Espírito Santo conduziu a ir a Nova York e a pregar o Evangelho para essas pessoas, para esses jovens que estavam em situação de risco. E os frutos que David Wilkerson colheu no seu trabalho de evangelização foram frutos que talvez hoje nós não tenhamos condições de colher. Por exemplo, seria como se hoje nós subíssemos no morro, nos traficantes, e lá pregássemos o Evangelho. Alguém de vocês já fez isso alguma vez? Então, por que nós hoje não temos essa ousadia de fazer essas coisas? Por que muitas vezes nós não temos nem coragem de falar sequer um Jesus te ama para uma pessoa que está ao nosso lado ao elevador? E esses homens que eu citei, esses homens, eles levavam milhares de almas a se converterem, por causa da ousadia com que pregavam. Então, se tem uma coisa que você, juvenil, precisa buscar de Deus nessa manhã e pelo resto dos seus dias, é a ousadia do Espírito Santo. Ousadia para quê? Para que você possa pregar a palavra a tempo e fora de tempo, oportunamente ou não, para que você possa ser aquela pessoa apaixonada pelo Evangelho, a ponto de só ter o Evangelho nos seus lábios, no seu coração e na sua mente, a ponto de que todos os que estejam ao seu redor, de maior ou menor forma, sejam influenciadas por esse amor que você tem pelo Evangelho. Amém? Então, vamos continuar aí a nossa aula no ponto 2. Evangelização nas grandes cidades hoje. Segundo a Organização das Nações Unidas, 90% da população mundial irá viver nos grandes centros até 2050, o que obrigará a igreja a dar cada vez mais atenção às metrópoles. Muitas vezes a gente passa em alguns bairros, né, principalmente aqui por Campo Grande, você vai andando e cada rua que você vai tem uma igreja, tem uma denominação. Pode prestar atenção. Às vezes, em alguns lugares menores, tem uma do lado da outra, assim, várias igrejas. Mas a gente às vezes não entende por que isso, mas tá aqui, ó. A igreja precisa ir onde as pessoas estão. A igreja precisa estar onde o povo está. 2.1. O desafio na pós-modernidade. A nossa missão se torna cada vez mais desafiadora, por vivermos em uma sociedade pós-moderna, caracterizada por seu antropocentrismo. O que é antropocentrismo? É o homem no centro de tudo. Nós cremos no teocentrismo. Deus é o centro das nossas vidas. Antropocentrismo é o homem no centro das atenções, da felicidade. O homem é como se fosse o Deus dele mesmo. Relativismo, o que é relativismo? Não existe nada que seja verdade absoluta. Tudo é relativo, né? É você, por exemplo, eu aceito a Bíblia como regra de fé e prática. Deus é o meu Salvador. Deus criou todas as coisas e a Bíblia é verdade. Mas uma pessoa vem, tudo bem, eu respeito sua opinião, mas eu não concordo. É relativo. Por quê? Porque eu creio de outra forma. Eu creio de uma maneira diferente. Então, o relativismo, ele vem para, entre aspas, né, desalicerçar as verdades absolutas. Ele vem para tirar o absoluto do vocabulário como sendo algo certo. Como se tudo fosse possível, como se tudo fosse certo, como se tudo fosse relativo. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? O problema do evangelho é que ele é um evangelho centrado em si mesmo. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Foi assim que Jesus disse, né? Ele usou o artigo definido. Se ele tivesse dito, eu sou um caminho, uma verdade, uma parte da vida, não teria problema nenhum, né? Jesus poderia ter feito o que quisesse aqui na terra, não iam incomodá-lo, porque ele não teria incomodado, digamos assim, esse relativismo. Mas como ele incomodou, porque ele disse que ele era o único caminho.
a única verdade. E essa verdade não mudou. Contudo, o relativismo veio para confortar, entre aspas, a consciência daqueles que não servem a Deus, né? Porque eles se apegam a essa questão do relativismo, não precisam servir a Deus e assim estão só adiando, só enchendo, no caso, a medida da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. Então, ele é marcado também pelo materialismo. As pessoas só querem crer, só gostam do que é material, do que se pode ostentar, do que se pode pegar, do que se está aqui na minha frente. Então, é material e eu creio nisso, e eu gosto disso, eu gosto de dinheiro, eu gosto de riquezas, sempre correndo atrás de mais. E, por exemplo, nós temos aí marcas de telefone famosas, né? Que a cada dia lança um modelo novo, o outro fica obsoleto e aí fica naquela ansiedade para se trocar de telefone a cada vez que se troca um modelo. Então, o materialismo é isso, é um incentivo às coisas materiais. E nós que somos cristãos, somos incentivados justamente ao contrário, para não ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, né? Então, nós andamos sempre na contramão, meus queridos juvenis. Se vocês não estão sentindo essa questão de andar na contramão do mundo, é porque o seu evangelho precisa ser, em algum ponto aí, precisa ser mudado. Você precisa rever seus conceitos enquanto cristão, porque nós estamos sempre na contramão do mundo. Se o mundo vai para a direita, nós vamos para a esquerda. Se o mundo vai para frente, nós vamos para trás. Porque é assim a vida do cristão. Nós seguimos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Secularismo e permissividade. Então, hoje em dia, nós vivemos um tempo no qual tudo é permitido, né? As coisas estão sendo relativizadas a tal ponto que o que é absurdo, que o que é anormal, está chegando ao ponto da normalização, de se tornar normal. Por exemplo, nós vimos aí recentemente o país Argentina aprovando a lei do aborto. E se você não viu, procure ver na internet ainda, milhares de feministas que foram as principais que levantaram essa bandeira para que fosse aprovada em seu país, elas gritavam e festejavam isso com uma alegria que eu vou dizer para vocês, uma alegria que poucas vezes eu vi em igrejas. Poucas vezes eu vi cristãos se alegrando da forma como aquelas mulheres se alegraram. Poucas vezes eu vi cristãos se alegrando em Cristo da forma como aquelas mulheres se alegraram em Mamon, se alegraram no diabo. Então preste atenção nessas coisas, preste atenção, porque isso são sinais cada vez mais cabais, cada vez mais concretos da volta de Cristo. E o nosso mundo está de cabeça para baixo. Cada dia mais, quando você pensa que não, o diabo dá um jeito de trazer à tona algo, uma bestialidade, uma loucura, algo que vai totalmente contra ao princípio bíblico, ao que Deus estabeleceu. Então, não errem, juvenis, vocês estão crescendo, vocês precisam se alimentar cada dia da palavra de Deus, vocês não podem negligenciar isso, porque a geração de vocês é firmemente atacada por Satanás, porque ainda tem a mente em formação. Então, guarda a sua mente, revista-se da armadura de Deus. Amém? Como alcançar os grandes centros urbanos com seus diferentes grupos e particularidades? Reflitamos sobre o exemplo de Jesus. Ao convocar seus discípulos para obedecer à grande comissão, Jesus explicitava que a mensagem deveria alcançar a todos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim sendo, traçou estratégias de alcance das pessoas, começando pelas cidades e aldeias. A partir daí, deveriam alcançar os grandes centros e até mesmo os confins da terra. Devemos seguir o exemplo de Cristo, buscando os pecadores em toda parte, quer nas cidades ou no interior, campos e lugares mais remotos. Você já tem uma estratégia para ganhar almas para Cristo, querido juvenil?
Você já falou de Cristo para alguém? Você tem o quê? 15, 16, 17 anos? Se você não começou a falar de Cristo para alguém, está na hora de você começar. Está na hora de você começar a traçar as suas estratégias. A principal estratégia para que você pregue o Evangelho é ore. Ore. Nós temos aí exemplos de heróis da fé que oravam pedindo a Deus que desse almas a eles. Dá-me almas. Quero almas, Senhor, dá-me almas. A sua alma está em dia com Cristo? A sua fé está firme no Senhor? Se a sua fé está firme no Senhor, então é hora de você começar a pregar o Evangelho. Tenha firmeza, tenha decisão. Pode ser que você apenas encontre uma pessoa no ônibus, entregue um folheto ou apenas compartilhe esse vídeo com alguém. Ou esse ou qualquer outro vídeo que está disponível no nosso canal, porque são muitos vídeos edificantes que podem mudar a realidade, a história de muitas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Qual tem sido a sua estratégia? Ou você não tem se preocupado com isso? É hora de se preocupar, porque nós estamos vivendo os momentos finais. Talvez, posso até falar uma heresia aqui, mas talvez Jesus não voltou ainda porque há muitos covardes na igreja, que não pregam o Evangelho, que não vivem o Evangelho como deve ser vivido, e porque a igreja não tem aprontado um povo para Cristo, porque tem muito povo ainda. Há muito povo aqui para ser salvo. E qualquer oportunidade é uma oportunidade. Amém? Métodos e práticas. Aí o ponto 2.2. Evidentemente que com as mudanças de gerações e cultura, também precisamos mudar nossas estratégias. Num cenário altamente complexo e dominado por características nocivas da pós-modernidade, quais os métodos e práticas que podem contribuir para a pregação do Evangelho de forma eficaz? Antes da gente se adentrar a esse ponto, meus queridos juvenis, eu quero dizer uma coisa para vocês. Estratégia, plano, traçar meta, tudo isso é importante? Sim, é importante. Mas nunca pode ser desacompanhado do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta nada uma igreja cheia de gente, um canal do YouTube com mais de 3 milhões de inscritos e a palavra não ser o Evangelho de Cristo. E nós temos visto que muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores têm se levantado nessa geração e têm levado as pessoas para o inferno ao invés de para o céu. Então, uma igreja, o Evangelho, ele não deve ser medido por resultados numéricos, porque números são números. O que conta para Deus às vezes é uma pessoa apenas que é convertida, mas é uma pessoa que é convertida para Cristo verdadeiramente, que não é convertida para o que Deus pode fazer, para o que Deus pode dar, para a prosperidade, para viver uma vida plena e abundante. Isso é lícito ao crente? Claro que é lícito, mas esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos os vossos corações, porque é assim que Cristo quer achar o seu povo, convertido quando ele voltar. Um povo quebrantado, um povo desejoso de fazer a vontade do Senhor. Ponto 2.3 aí, 2.3. Aproximação igreja e comunidade. A maioria das igrejas fica aberta ao público apenas 3 dias na semana, durante seu culto. Isso significa que das 168 horas semanais, apenas 6 em média são usadas para receber uma sociedade carente e sedenta de salvação. É necessário e urgente que assumamos o nosso papel como sal e luz. A igreja pode e deve atrair sua vizinhança realizando projetos sociais, tais como atendimento gratuito à comunidade por especialistas, oferecer cursos profissionalizantes de idiomas, alfabetização de adultos, reforço escolar, ajuda humanitária, promover reuniões sociais com palestras de conscientização, feiras, exposições,
homenagem aos profissionais, promoção de corridas e caminhadas em favor de uma causa específica e assim sucessivamente. Não podemos esquecer-nos daquelas pessoas que moram no campo, interior ou local de difícil acesso. A igreja pode ir até elas com essas ações aqui citadas, ou mesmo disponibilizar meios de transporte para buscá-las, por exemplo. A história da igreja ela é marcada por essas, digamos assim, benfeitorias sociais, né? Nós temos aí os hospitais, são marcas que a igreja deixou no mundo, os orfanatos são marcas da bondade que a igreja deixa no mundo. Contudo, meus irmãos, meus queridos juvenis, muitas vezes é muito bonito, né? Quem frequenta ali o PA de Alto Laje já deve ter visto, em alguns momentos, algumas igrejas irem lá, entregam lanche, né? Fazem aquele atendimento ali social para aquelas pessoas que estão ali há muito tempo esperando, né? Vão lá, às vezes numa praça, tarde da noite, levam um sopão para os mendigos que estão lá, faz um trabalho com as pessoas drogadas, tira da rua, dá um emprego. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas a igreja não deve esquecer que essas atividades devem estar entrelaçadas, atreladas e nunca dissociadas da pregação do Evangelho. Não adianta você dar um prato de comida para uma pessoa necessitada e não falar do Evangelho para ela, porque ela vai para o inferno de barriga cheia, como diz o Paulo Júnior. Não adianta você estender a mão para alguém, quem quer que seja, e não falar do Evangelho de Cristo para ela, porque o Evangelho é o centro das coisas. Fazer o bem ele é secundário. Primário, primordial, a primazia de todas as coisas é a pessoa saber da sua condição. E a condição dela é o quê? Todos pecaram e carecem desesperadamente da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Então, pode fazer tudo o que for, pode fazer todos os trabalhos sociais mais maravilhosos do mundo. Não vai adiantar nada se a palavra de Deus não for pregada. E a nossa igreja aqui, graças a Deus, ela tem muita responsabilidade com essas questões. Nós já visitamos orfanatos, asilos, nós já pregamos em praça, nós fizemos todos os trabalhos possíveis, nós fazemos ainda, né? Nesse tempo de pandemia está um pouco parado por causa da situação, mas certamente continuaremos fazendo, se Jesus assim permitir. Contudo, tudo isso acompanhado em primeiro lugar de oração e em segundo lugar da palavra de Deus, porque se a palavra não for pregada, de nada adiantará fazer o maior bem que seja a qualquer pessoa que seja. A palavra de Deus é em primeiro lugar. A verdade é que inúmeras outras coisas podem ser feitas para atrair pessoas a Cristo, mas sempre lembrando que o evangelho genuíno não chega só em palavras, mas também em ações. Jesus pregou o reino dos céus aqui, sem ignorar os problemas das pessoas na terra. Ele as curou, alimentou, cuidou e nos ensinou. Assim também proceder como se a Ele mesmo o fizéssemos. Estratégias atuais. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse ponto 3. Você, adolescente, pode fazer muito pela evangelização, usando recursos como as redes sociais, por exemplo. Usar a internet não é mais um luxo, como foi nos anos 90. Então, quando eu era adolescente, isso faz pouco tempo, tá? Que fique bem claro, isso faz bem pouco tempo. Quando eu era adolescente, a internet era discada, a gente não tinha, a maioria de nós não tinha computador em casa, celular era algo assim, quase que inacessível, era poucas pessoas que tinham, né? E não tinha nada disso, de rede social, era chat, era coisa muito primária, né? Agora a coisa explodiu, qualquer esquina que você vá tem um Wi-Fi, você tem internet 3G, 4G, 5G, sei lá o quê, você tem computador disponível em tudo quanto é canto, celular então é brinquedo na mão de criança, tablet, né? Nós sabemos que a realidade mudou bastante. E hoje
As redes sociais, a internet, as comunicações nesse sentido são uma necessidade, até mesmo acadêmica e profissional. Nós vimos isso na pandemia, né? As escolas tiveram que parar e nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade de aulas online. A nossa EBD online existe por causa dessa realidade nova, né? Os nossos cultos sendo presenciais e online. E dessa forma nós vimos a nossa igreja crescer também de uma maneira bastante significativa na internet. Nós vimos aí as mídias sociais contribuindo com a nossa igreja. Nós vemos aí o número gigantesco de acessos que nós temos à nossa EBD, aos nossos cultos online. Então, graças a Deus, Deus tem sido glorificado por meio do nosso canal, que muitas pessoas têm sido alcançadas pela palavra de Deus. Quando se fala em redes sociais, um dos aspectos mais importantes é a quantidade de pessoas que faz parte dela. São chamados seguidores, né? Quanto mais seguidores, mais popular é a pessoa. A possibilidade e o número de pessoas conectadas umas às outras, que podem conversar entre si, são infinitos. Imagine isto como um instrumento de evangelização. Quantas pessoas não podem ser alcançadas? 3.1. Enviando mensagens bíblicas. Mensagens bíblicas podem ser enviadas diariamente. Reflexões devocionais, notícias sobre a obra missionária, vídeos com pregações, ilustrações com versículos bíblicos, etc. Aí, meu querido juvenil, quase jovem, minha querida jovem, eu quero falar uma coisa muito séria com vocês nesse momento sobre as redes sociais. Ao mesmo tempo que você pode utilizar a sua rede social para a glória de Deus, você pode estar usando a sua rede social para a glória de Satanás. Porque eu fico assim, muito entristecida com algumas posturas de jovens, de juvenis, de adolescentes, até mesmo de cristãos maduros nas suas redes sociais. Gente, eu não estou dizendo que você tem que ser seríssimo o tempo todo, né? Mas, por exemplo, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos que têm coragem de compartilhar 50 mil memes, e vocês sabem do que eu estou falando, faz bumerangue, que coisa, desculpa falar, irmãos, mas que coisa mais ridícula e inútil esse negócio de bumerangue. Me perdoem falar isso, mas isso é muito, sei lá, é algo que em certos momentos chega até a ser engraçado, de tão besta que é, perdão da palavra, mas eu tenho que falar com vocês rasgado, porque vocês precisam entender. Fica lá, você imagina na época, se Jesus viesse aqui hoje na Terra, você acha que ele ia fazer bumerangue? Você acha que ele ia usar a rede social dele para fazer qualquer coisa que não glorificasse o nome dele mesmo? Então, por que você, dito cristão, se acha no direito de fazer coisas com a sua rede social que não glorificam a Deus? Tem pessoas que têm coragem de publicar notícias nefastas, têm coragem de comentar em posts de pessoas que são completamente ímpias, de concordar, de dar uma curtida em coisas que vão totalmente fora da palavra de Deus, né? E fora, mais uma vez, que é aquilo que a gente pega direto, fora a questão da modéstia, né? Que tem gente que não vigia, que vai lá, tira foto com shortinho, com blusinha de alça. Gente, precisamos guardar as nossas redes sociais, porque elas também são um canal de evangelismo para as pessoas, né? Eu já cansei de ver um monte de menina, vai lá, posta foto de biquíni e põe um versículo, até aqui nos ajudou o Senhor. Que coisa mais díspare, mais fora da realidade que isso? Botar versículo bíblico com foto de biquíni, irmãos, não existe isso, não existe, né? E temos que ter cuidado também, porque isso reflete que o nosso coração não é totalmente voltado para Deus. Eu não estou dizendo que você não possa nunca colocar uma foto sua, mas a foto sua é totalmente assim, reflexo da sua vaidade, né? Você fica ali tirando uma foto toda hora
postando foto sua. Para quê? É vitrine? Quer conseguir um namorado na internet, uma namorada? Não é para isso que as suas redes sociais servem, não, meu irmão, minha irmã. Vamos acordar para isso. As nossas redes sociais são instrumentos poderosos para a salvação de almas. Amém? Outra questão aqui, compartilhando música cristã. A música é uma excelente ferramenta para levar a mensagem de esperança do Evangelho. Enquetes demonstram que jovens têm utilizado a plataforma YouTube, por exemplo, mais para ouvir músicas do que ver os próprios vídeos. Portanto, essa também é uma ótima estratégia para abençoar e ganhar almas para Cristo. Vocês, juvenis, têm sido ensinados em uma igreja que busca honrar a Deus em todos os seus princípios, certo? Inclusive na música. Vejam as coisas que têm sido feitas no nosso mundo de hoje em dia, as bandas que têm se formado, os artistas gospel, né? Nós temos que ter um senão com essas coisas, nós temos que ter um pé atrás. Não é tudo que é de Deus. Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, meu querido juvenil, minha querida juvenil, cuidado com o que você tem ouvido. Porque às vezes canta de Deus, fala de Deus, parece de Deus, mas não é de Deus. Porque a mensagem por trás disso é uma mensagem distorcida. É uma mensagem que não condiz com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, examinai tudo, como diz em Tessalonicenses, mas retende o bem. Se você for evangelizar uma pessoa, a música escolhida para evangelizar, ela tem que ter a palavra de Deus. E se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber que aquela música é bíblica ou não? É cristocêntrica ou não? Se ela fala da verdade do Evangelho ou não? A música é um excelente canal, mas a música também é um excelente canal para dissipar mentiras satânicas. É um excelente canal para mostrar o Evangelho que não é segundo Jesus Cristo. Então, muito cuidado com o que você ouve. Tá parecendo aquele louvorzinho das crianças, né? Cuidado, boquinha o que fala, cuidado, ouvidinho o que ouve. Vamos cuidar, irmãos, porque as coisas estão distorcidas. As pessoas não estão, em sua maioria, preocupadas em fazer a vontade de Deus. Então, vamos nos atentar para isso. Então, escolha músicas cristocêntricas, espalhe a palavra de Deus. Todo dia na nossa igreja, no grupo de mulheres, não sei se no grupo dos juvenis é postado, se faz uma foto com uma mensagem da leitura do dia. Poste sempre essa foto na sua rede social, no status do WhatsApp, no status do Instagram. Coloca lá o link das aulas da EBD, coloca lá uma música cristã, realmente cristã, verdadeiramente cristã, para as pessoas ouvirem. Coloca uma pregação, coloca uma mensagem, convida as pessoas da sua rede social, faz lá uma lista de transmissão e envia convite para todo mundo, compartilha e veja o quanto Deus pode agir através da sua vida nas redes sociais, porque o momento que nós estamos vivendo, irmãos, como eu coloquei no começo, antigamente você não podia de maneira nenhuma estar com o celular no culto. Hoje em dia o culto não acontece se não tiver uma câmera, se não tiver um celular, se não tiver internet. Então, vamos usar isso para a glória de Deus. Sites ou grupo específico. Criar uma página, um blog, grupo no Facebook ou em outras redes sociais pode atrair muita gente. Não use isso para a sua glória, mas para a glória de Deus. Providencie uma identidade visual interessante, poste vídeos e fotos com mensagens de vida, tudo na linguagem de vocês, mas com o conteúdo do Evangelho. Que tal criar um fórum para discutir assuntos específicos sob a ótica dos valores bíblicos? Que a gente vê hoje, né? As blogueirinhas. Recebido pago, é make de não sei o quê,
marca de não sei o quê, é minha viagem para não sei aonde, é meu treino do dia. Essas coisas não trazem glória para Deus, não levam ninguém para o céu, só fazem as pessoas cobiçarem, né? Porque a cobiça tá ali no olhar, no ver. A menina posta uma foto, posta um vídeo do treino dela, aí na hora que ela está treinando, a roupa dela está totalmente inadequada, inapropriada, e aí o que acontece? O menino que vê vai lá e cobiça, não é? Se maquiar, por exemplo, maquiar-se. A gente aprende aqui na igreja que a maquiagem da mulher ela deve ser algo leve, né? Aí a menina vai lá e posta uma maquiagem, perdão da palavra novamente, mas eu quero falar rasgado com vocês, posta uma maquiagem que me parece um travesti se maquiando e acha que isso traz glória para Deus. Não traz, irmã, não traz. Só traz glória para você mesma. Então, é importante que a gente tenha a nossa consciência limpa e pura perante Deus. E as nossas redes sociais vão ser usadas, o pastor fala isso direto, As nossas redes sociais vão ser usadas no dia do juízo para mostrar quem a gente é verdadeiramente. Quem você é verdadeiramente? É o que está lá na sua rede social. Porque a palavra de Deus já nos diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A rede social sua mostra do que seu coração está cheio. Se está cheio de cobiça, se está cheio de glutonaria, de sensualidade, ou se está cheio de Deus. Existe uma diferença mínima entre uma coisa e outra. E é notória, né? Então vamos ter cuidado. E vamos, sim, usar as nossas redes sociais para glorificar o nome de Deus, para levar a palavra de Deus aos perdidos, aos necessitados, porque é para isso que Deus nos chamou. E outros meios? Existem muitas outras formas criativas de evangelizar. Expor cartazes e faixas nos semáforos, apresentação musical, de esquete, de peças teatrais, em locais públicos, etc. Deus lhe deu habilidades, criatividades e dons espirituais para essa tão importante tarefa. Deus tem feito muitas coisas ainda nesses dias e Ele quer fazer muitas coisas mais. Ele quer usar você, juvenil. Ele quer usar você na sua dificuldade, na sua simplicidade ou não, na sua eloquência ou não. Ele quer usar você. Basta que você se disponha a ser usado por Cristo. Eu vejo e acho tão bonito vocês, juvenis, os jovens da igreja, trabalhando aqui para a casa do Senhor, vindo limpar o templo, vindo fazer as escalas no culto, no audiovisual. Em todos os ministérios, vocês estão atuantes e estão realmente, nós vemos que aí tem um desejo de servir a Cristo. Vamos buscar com mais fervor, vamos buscar servir mais a Cristo, porque é nesse período da vida que vocês têm força, que vocês têm fôlego, que vocês têm ânimo para fazer as coisas, sabe? É esse momento que o olho chega, que o olho brilha, que é tudo novidade, que é tudo descoberta. É uma época maravilhosa e não desperdicem isso. Não se amoldem ao padrão do mundo. Sejam jovens diferenciados, jovens diferentes, jovens que levam a sério a palavra de Deus. Não só crente nominal, eu vou na igreja. Eu vou na igreja é algo muito raso, é algo muito simples. Eu sou servo de Cristo, eu sirvo a Deus, eu pertenço à igreja invisível que vai ser levada para o céu. Eu sou essa pessoa. Então seja essa pessoa em nome de Jesus, meu querido juvenil. Cada dia mais, busque a Deus e busque levar cada vez mais pessoas a Cristo, através da sua vida, do seu exemplo, através do seu amor ágape pelas pessoas, através do seu serviço, através de toda a sua força e seu intelecto, porque é possível. E nunca subestime o poder de Deus. Muitas vezes você pode até, vou mandar mensagem para fulano de tal, ele não vai nem ver. Nunca faça isso. Nunca. Nunca subestime o poder de Deus. Você não sabe a forma como Deus quer trabalhar.
Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de um simples Jesus te ama enviado pelo WhatsApp. Você não sabe, você não entende. Então, se disponha a colocar-se na dispensação do amor e do cuidado de Deus e fazer a vontade dele sempre. Amém? Esse momento agora, você está livre para ofertar na casa de Deus. Você tem aí disponível no nosso canal aqui embaixo, na nossa imagem aqui embaixo, a nossa conta da nossa igreja. Você também pode fazer a sua oferta pelo PicPay, pelo Pix, está aparecendo aí embaixo do seu vídeo agora, o QR Code para você poder fazer isso. E caso você não tenha possibilidade, você pode também trazer a sua oferta aqui no culto presencial, logo mais, nos nossos cultos presenciais, né, às 17h30 e às 19h30. Caso você seja visitante, seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo também para estar conosco presencialmente, logo mais à noite. Que Deus te abençoe. E vamos concluir, né, a nossa lição de hoje com o texto da revista. Cristo deu à igreja, portanto, a você, a mim e a você, a maior missão já confiada à humanidade: proclamar a salvação para um mundo perdido. A população mundial, além de crescer de maneira exponencial, está migrando cada vez mais para as já abarrotadas e caóticas metrópoles. Com isso, ganham ainda mais forças as marcas características da pós-modernidade, que sim, trazem dificuldades para a igreja, mas também trazem muitas, inúmeras, inesgotáveis oportunidades. Assim como Paulo fez em sua época e por onde quer que esteve, nós também podemos utilizar todas elas a favor da proclamação do Evangelho. Jesus espera que cumpramos a nossa missão. Amém? Lucas, Jesus espera que você cumpra a sua missão. Júlia, Jesus espera que você cumpra a sua missão. Isabela, Jesus espera que você cumpra a sua missão. Juvenis, Jesus espera que vocês cumpram as suas missões. Vejam como Deus é amoroso. Ele poderia ter feito de todas as formas que ele pudesse. Ele poderia simplesmente ter falado aos anjos: desçam lá na terra e convertam aquelas pessoas para mim. Mas não, ele amou tanto a mim e tanto a você que nos comissionou, que nos deu esse serviço, que nos deu essa incumbência. E isso é maravilhoso, porque servir a Deus esperando a volta dele é o que nos move, é o que nos encanta, é o que nos transforma. Amém? Vamos encerrar então a nossa aula com uma oração. Deus amado, Pai querido, quero te louvar, quero te engrandecer por esse período que passamos juntos, pela rica oportunidade que o Senhor me deu, Senhor, de trazer esta palavra, esta mensagem aos juvenis nesta manhã. Deus, continua, Senhor, moldando o caráter de cada um deles. Continua, Senhor, revelando a sua vontade para cada um deles. Dá a eles, Senhor, ousadia de espírito para que eles possam pregar o Evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Para que eles não se envergonhem do Evangelho, Senhor. Para que eles se envergonhem, sim, do pecado. Para que eles se envergonhem dos seus maus caminhos. Para que eles se arrependam e se convertam a Jesus Cristo. E que eles possam, Senhor, cada dia mais buscar fazer a Tua vontade. Assim eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês em Cristo Jesus.